Bom dia novamente, meus irmãos. Para quem não me viu hoje ainda, eu vou fazer o 23 e o 24 de Samuel para terminar a leitura de Samuel. Últimas palavras de Davi. São essas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé. Oráculo do homem exaltado por Deus, ungido de Deus, ungido do Deus de Jacó, do doce cantor de Israel. O Espírito de Javé fala por meu intermédio, e sua palavra está em minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha que Israel me disse. Aquele que governa os homens com justiça, que governa com temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, é como manhã sem nuvens, como a chuva que faz germinar a terra. Fez comigo um pacto eterno, em tudo bem regulado e seguro. Não fará ele germinar minha completa salvação em tudo que eu desejo? Mas os malvados serão todos lançados fora com espinhos, porque não podem ser tocados com a mão. Quem os toca como um ferro ou com um cabo de uma lança, e com fogo serão totalmente consumidos em seu lugar. Os três famosos heróis de Davi. São esses os nomes dos heróis de Davi. Isbaal, o Aquenomita, chefe dos três. Foi ele quem bramiu sua lança contra os 800, matando-os de uma só vez. Depois, Eliezer, filho de Dodô, o Aioita, um dos três valorosos que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, reunidos para combater, enquanto os israelitas se retiravam. Eleazar permaneceu firme e combateu os filisteus até que sua mão se cansou e ficou colada à espada. Aquele dia, Javé concedeu uma grande vitória e o povo voltou para junto de Eleazar, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Sama, filha de Age, o Ararita. Os filisteus tinham se concentrado em Lequi, onde havia um terreno coberto de lentilhas. O povo havia fugido diante dos filisteus, mas Sama se postou no meio do campo, defendendo e derrotou os filisteus. Javé efetuou assim uma grande vitória. Os 30, a guarda de Davi. 3 dos 30 desceram e no tempo da colheita foram à gruta de Odolom, onde estava Davi, enquanto uma tropa dos filisteus se achava acampada no vale dos Refaitas. Davi achava-se então no refúgio e havia em Belém uma guarnição de filisteus. Davi exprimiu desse desejo. Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então os 3 valorosos abriram uma passagem através do acampamento filisteu, tiraram a água do poço de Belém que estava junto à porta. Levaram-na e ofereceram-na a Davi. Mas ele não a quis beber e derramou em honra de Javé, dizendo: longe de mim, Javé, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram arriscando a própria vida? E não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens heróis. Abissai, filho de Joabe, filho de Sávia, era chefe dos 30. Foi ele que vibrou sua lança contra 300 homens e os matou, e ganhou renome entre os 30. Era o mais ilustre dos 30, e por isso tornou o chefe deles, mas não igualou os 3 primeiros. Banaias, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabecel, fez grandes proezas. Foi quem matou os 2 heróis de Moabe, e foi quem desceu à cisterna num dia de neve, e matou ali um leão. Matou também um egípcio de enorme estatura. O egípcio tinha na mão a lança, mas ele saiu a seu encontro com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Isso fez Banai, filho de Joiada, obtendo uma forma entre os 30. Foi mais ilustre que os 30, mas não chegou a igualar os 3 primeiros. Davi o colocou à frente de sua guarda pessoal. Assai, filho de Joabe, figurava entre os 30, com Eucana, filho de Dodô, de Belém, Sama de Arode, Élica de Herode, Elis de Falte, Ira, filho de Axis, de Tecoa, Abisé de Anotote, Sabene, o Saíta, Selmon, o Aiotita, o Aiota, Maarai, de Néfota, Elode, filho de Banaia, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá dos filhos de Benjamim, Banaias de Faratom, Idai,
das torrentes do Gaás, Abon de Arbate, Armozote de Baurim, Eliaba de Sabaon, Jazen Gunita, Jonatas filho de Sama, de Ará, Aim filho de Sará, de Ará, Elifalete filho de Abissai, filho do Macanitita, Aliã filho de Aquitofel de Gilo, Isai do Carmelo, Farai de Arbi, Igaal filho de Natã, de Soba, Bani de Gade, Seleque Ononita, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Save, Ira de Jeter, Garete de Jeter, Urias, o Eteu, ao todo 37. Recenseamento e castigo. A ira de Javé. Acendeu-se de novo contra os israelitas e instigou Davi contra eles, dizendo: Vai e faz o recenseamento de Israel e de Judá. Disse o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: Percorra todas as tribos de Israel, de Dan a Bersabeia, e faz o recenseamento da população, para que eu saiba seu número. Mas Joabe respondeu ao rei: Que Javé teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais que agora, e que faça com que os olhos do rei, meu senhor, possam vê-lo. Mas porque o rei, meu senhor, deseja isto? Contudo, a ordem do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes dos exércitos da presença do rei, para fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroé, à direita da cidade situada no meio do vale, e chegaram a Gade e Jazé. Daí foram a Galaade e seguiram até Cádiz, na terra dos heteus. Passaram por Jaã e dobraram para Sidônia. Foram a fortalezas de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para Bet-Sabé, no Neguebe de Judá. Percorreram, pois, todo o país e voltaram para Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 guerreiros que manejavam a espada, e em Judá 500.000 guerreiros. Depois de ter recenseado o povo, Davi sentiu remorso e disse a Javé: Pequei gravemente fazendo isso, mas agora, Javé, perdoai, vos peço, a culpa de vosso servo, porque agi com grande insensatez. De manhã, quando Davi se levantava, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nesses termos: Vai dizer a Davi: Assim fala Javé, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas para que eu faça. Gade compareceu diante de Davi e lhe transmitiu essa mensagem: Queres que sobrevenha 3 anos de fome a teu país, ou que tu fujas durante 3 meses diante de teu inimigo que te perseguirá, ou que haja 3 dias de epidemia em teu país? Agora reflete e vê que resposta devo levar a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou muito angustiado. É melhor cair nas mãos de Javé, porque é grande a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. E Javé mandou sobre Israel uma epidemia desde aquela manhã até o tempo fixado, e Dan e Bersabé morreram. De Dan e Bersabé morreram 70.000 homens do povo. O altar sob a eira de Areúna. O anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para exterminá-la, mas Javé se arrependeu naquele dia, naquele mal, e disse ao anjo que semeava a destruição entre o povo: Basta, detém agora a tua mão. O anjo de Javé estava junto da ilha de Areúa, o Jebuseu. E Davi, vendo o anjo flagelar o povo, disse a Javé: Pior que pequei, fui eu que fiz o mal, mas essas ovelhas que fizeram? Que vossa mão se volte contra mim e contra minha família. Naquele dia, Gade apresentou a Davi e lhe disse: Sobe, ergue a Javé um altar na ilha de Areúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como Javé lhe havia ordenado. Areúna olhou e viu que vinham a ele o rei com seus servos. Saiu e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. Areúna disse: Por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta ira, a fim de construir um altar a Javé. Assim se afastará do povo a epidemia. Disse então Areúna a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome e ofereça o que bem lhe parecer. Eis que os bois para o holocausto, a grade e os jugos dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei,
Araúna entrega ao rei. Disse também Araúna ao rei: Javé, teu Deus, te seja propício. O que o rei lhe respondeu: De modo algum, eu comprarei tudo por seu preço, pois não vou oferecer a Javé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a ele os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali um altar a Javé e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então Javé teve piedade do país e a epidemia foi afastada de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu terminei de ler Samuel 2. Já tinha lido 1, agora terminei o 2. Bom dia a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de meus irmãos.